Vamos falar a respeito das sequências. O que seriam sequências numéricas? Sequências numéricas, quando você tem conta de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, de 5 em 5, de 6 em 6, de 7 em 7, de 8 em 8, então quer dizer que você tem uma lógica. Então, por exemplo, você vai ter uma função, por exemplo, assim, ó, a n igual 2n menos 3. Então você tem a sua lei de formação, a n é igual a 2n menos 3. E eu quero fazer essa sequência. Então, por exemplo, se eu quero fazer o primeiro termo, que seria o A1, ó, primeiro termo, A1. O que seria o A1? Eu vou substituir o n por 1. Então, 2 vezes 1, 2 menos 3, menos 1. Se eu quero calcular o A2, então quer dizer o quê? Que é o segundo termo. Então, no lugar do n, eu vou colocar 2. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4, menos 3, vai dar 1. Quero calcular o terceiro termo, A3. O que seria o A3? 2 vezes 3, 6. 6 menos 3 dá 3. E quero calcular o A4, que é o quarto termo. O que seria o quarto termo? A4 igual a 2 vezes 4, menos 3. 2 vezes 4, 2 vezes 4, 8, menos 3, 5. Então, o que você percebe aqui? Ó? Que a sua sequência está tendo uma lei de formação. Então, por exemplo, como é 2, ó, ela está convergindo. Não, ou seja, não está convergindo, ela está divergindo. Por que ela está divergindo? Porque a tendência dela é ir para o infinito, ó, positiva, ó, menos 1, 1, 3, 5, depois pela lógica 7, 9 e assim por diante. Também existe essa sequência, ó, a n igual a 2 elevado a n. Então o que quer dizer? É uma outra sequência. Então, por exemplo, se eu vou colocar assim 2 elevado a n mais 1. Então o que seria o A1, que é o primeiro termo? Ó, A1, primeiro termo, 2 elevado a 1, 2 mais 1, 3. O que seria o A2, segundo termo? 2 elevado a 2, 4 mais 1, 5. O que seria o terceiro termo? A3, 2 elevado a 3, 8 mais 1, 9. O que seria o meu A4? 2 elevado a 4, 16. 16 mais 1, 17. Então, o que você sabe? Ó? Também ela está divergindo para o mais infinito. E eu também posso fazer essa sequência aqui, ó. A n mais 1 é igual a n mais 3. O que seria isso aqui? Nesse caso, eu estou definindo que é uma sequência qualquer. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu falo que meu A1 é igual a 2, então dá para achar o A2. O que seria o A2? Ó? A2 mais 1 é igual. No lugar do n eu coloquei 1 mais 3. Então no caso, eu quero o segundo termo, não é isso? Então eu vou chamar o n de 1. Não é isso? Ó? Se eu quero o segundo termo, eu tenho que encontrar 2. Então 1 mais 1, 2. Então vai ficar 2 é igual o A1, que é 2, mais 3. Então o A2 vai dar 5. Quero encontrar o A3. O que seria o A3? Então quer dizer que o meu n tem que valer 2. Então A2 mais 1 é igual a 2 mais 3. Então A3 é igual. O A2 que eu tenho que é 5 mais 3. Então o A3 é igual a quanto? A 8. Então você pega essa sequência, ó. 2, 5, 8 e assim por diante. Só que existem algumas sequências que existe uma lógica nela, que são as progressões aritméticas. O que é uma progressão aritmética? A progressão aritmética, ela corresponde a uma função do primeiro grau, porque ela vai ter um coeficiente angular constante, ou seja, uma variação. Por exemplo, essa daqui seria uma progressão aritmética, porque ela está andando de 2 em 2. Essa daqui, uma progressão aritmética, está andando de 3 em 3. Então a PA, ela é dada por isso aqui, ó. Por exemplo, ó, 5, 9, 13. Está andando de quanto? De 4 em 4, 17. Então, por exemplo, eu quero aqui o primeiro termo é 5, o segundo termo é 9, terceiro termo é 13, quarto termo 17. Se eu quero encontrar o quinto termo, 21. Então, o quinto termo meu vai ser 21.
Mas só que acontece que a progressão aritmética, então, por exemplo, eu quero calcular o centésimo termo, eu vou ter que calcular todos eles, não é necessário. A progressão aritmética é chamada de PA, existe uma fórmula, que seria a fórmula do termo geral. O que eu sei? Que a razão é sempre calculada por A2 menos A1. Então, eu calculo a minha razão fazendo A2 menos A1. Se a razão é A2 mais A1, ou a razão pode ser também o termo da frente menos o anterior, então seria AN menos AN menos 1, ou seja, o termo da frente menos o termo de trás, isso eu determino o quê? Uma progressão aritmética. Presta atenção, se eu tenho o A1, é o próprio A1. Mas o A2, o que seria o A2? Não seria o A1 mais a razão, 9 menos 5 não é 4? Então seria A1 mais uma vez a razão. O que seria o A3? Seria o A2 mais uma vez a razão. Mas eu posso perceber que isso aqui pode fazer o contrário. O A2 é igual ao A1 mais uma vez a razão. E o A3 é o que? É o A1 somando duas vezes a razão. Então A1 mais 2R. Se eu quero o A20, o que seria o A20? O A1 mais 19R, não é isso? Mais 19R. Então o AN vai ser qual fórmula? A1 mais, se era 20 virou 19, então subtrair 1. Então N menos 1 vezes a razão. Então, através dessa fórmula aqui, eu encontro o termo geral de uma progressão aritmética. Então, toda vez que eu quero calcular o termo geral de uma progressão aritmética, a N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, se eu quero o décimo termo, então eu vou chamar o N de 10. Então, por exemplo, aqui, quem seria o A1? 5. Se eu quero 10, 10 menos 1. E a razão, 4. Eu também posso calcular a soma de todos esses termos de uma PA. Então, aqui seria o termo geral. Mas eu posso calcular todas as somas dos termos. O que seria todas essas somas? Eu quero calcular, por exemplo, 5 mais 9 mais 3 mais 17. Depois mais 21. Mas olha só, o que eu percebo? Que o primeiro mais o último, ele sempre vai somando, ou seja, eles são equidistantes. Presta atenção, 5 mais 17 é 22, 9 mais 13 é 22. Então o que eu sei? Que eu somo isso tudo e divide por 2, porque eu fiz, somei aqui, quando eu somo e aqui, o que era 2 transforma num só. Então o que eu sei? Que a soma dos termos é calculada por quem? Pelo A1 mais o AN. Por que o A1 mais o AN? Porque o A2 mais o N menos 1 também é igual. O A1 mais o AN vezes essa quantidade, dividido por 2. Então, por exemplo, eu quero calcular a soma dos 10 termos dessa progressão aritmética. Então, aqui seria a soma dos termos. Eu quero calcular a soma dos 10 primeiros termos dessa PA. O que eu vou fazer? O A1 é 5, certo? O A1 é 5. O AN eu não tenho, eu vou fazer o A10. O que é o A10? O A1 mais 9R. Então o A10 vai ser igual. Quanto vale o A1? 5 mais 9 vezes 4. 9 vezes 4, 36, mais 5, 41. Então vai ficar o quê? 5 mais 41. Porque eu quero a soma dos 10. Vezes N. Se eu quero a soma dos 10, meu N vale 10, dividido por 2. Então vai ficar o quê? 46 vezes 10, dividido por 2, que vai dar 230. Então se eu pegar 5 mais 9, mais 13, mais 17, mais 21, mais 25, mais 29, mais 34, mais 38, até chegar ao décimo termo, somar todos eles, eu vou encontrar 230. Então, tenham bons estudos a todos aí. Já falei a respeito para vocês das sequências. E ela pode divergir ou convergir. Mas por enquanto ainda não estou falando sobre esse assunto. Mas primeiro vamos falar agora a respeito da progressão geométrica. Anteriormente a gente trabalhou com a progressão aritmética. A progressão aritmética tinha uma razão de contagem sempre somando o termo anterior mais a razão, o termo anterior mais a razão.
A progressão geométrica é, no caso, a multiplicação. Então, por exemplo, aqui, ó, você tem uma PG. Então, por exemplo, aqui, ó, 6, 12, 24, 48, 96. Então, nesse caso aqui, ó, na progressão geométrica, você vai multiplicar em vez de somar. Então, você vai ter aqui, ó, o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo, o quarto termo, o quinto termo. Então, por exemplo, se eu quero o sexto termo, 96 vezes 2, que vai dar 192. O sétimo termo, 192 vezes 2, que vai dar 380, alguma coisa. Tá, é assim mesmo. Então, nesse caso, você vai sempre o quê? Multiplicar. Então, a progressão geométrica você multiplica. Então, por exemplo, como é que eu calculo a razão? A razão agora vai ser por quê? Antigamente na PA era R, devido a resto. Aqui é Q, de quociente, porque quociente é uma divisão entre A2 sobre A1. Então, a progressão geométrica, você vai dividir o termo da frente pelo termo de trás, ou seja, o termo posterior pelo termo anterior. Então, ou seja, ó, o termo da frente pelo termo anterior, certo? Nesse caso, o que eu posso fazer da progressão geométrica? Por exemplo, lembra que eu gaguejei um pouco para encontrar o sétimo termo dessa sequência, que eu fui fazendo de cabeça e acabei errando? Nesse caso foi intencional, por causa disso, ó. Porque na realidade, o A1 é o A1 mesmo, não é verdade? O que é o A2? É o A1 vezes a razão. O que é o A3? O A2 vezes a razão. O que é o A4? O A3 vezes a razão. No caso aqui eu queria o A7. O que era o A7? Era o A6 vezes a razão. Mas eu poderia fazer isso aqui, ó. O que é o A1? O A2? É a mesma coisa que A1 vezes Q elevado a 1. O que seria o A3? O A1 vezes Q elevado a 2. O que seria o A4? O A1 vezes Q ao cubo. Surgindo ao ponto de chegar à fórmula do termo geral. O que é o termo geral? Que o meu AN é o A1 vezes o Q, N menos 1. Então aí surge a fórmula. Então toda vez para calcular o termo geral de uma progressão geométrica, o que eu faço? A1 igual a Q elevado a N menos 1. Como eu sei que a razão aqui é 2, eu quero calcular o sétimo termo. Então A7 é igual o A1, que vale 6, vezes o Q, que é 2, elevado a 7 menos 1. Então o A7 vai ser igual 6 vezes 2 elevado a 6, que vai dar A7 é igual 6 vezes 2 elevado a 5 é 32, 2 elevado a 6, 64, que é aquilo que eu falei. A7 é igual, que vai dar 300 e, ó, 6 vezes 4, 24, 6 vezes 6 vezes 6, 36, 38, que é 384, que é 192 vezes 2. Então eu encontrei o sétimo termo. Se eu quero encontrar o décimo termo, eu vou fazer A10 igual a 1 vezes 10 elevado a N menos 1, vezes 2, 10 menos 1. E assim por diante. Como na PA existia soma, na PG também existe soma. No material de vocês aí, vocês vão ver que há a tendência de fazer uma fatoração, um limite, ou seja, que toda vez eu estou somando vários termos nessa PG. Então, por exemplo, quer calcular 6 mais 12, mais 24, mais 48, mais 96, mais 192, mais 384. E quero encontrar toda essa soma desses termos. Então, a fórmula dos termos finitos. Por que eu estou falando em termos finitos? Porque nesse caso, a minha progressão geométrica, nesse caso aqui, ela está divergindo, porque a razão é maior que 1. Se a razão é maior que 1, ela diverge. Então, como é que seria essa fórmula? Sn é igual a 1 vezes
Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1. Por exemplo, eu quero a soma dos 10 primeiros termos dessa progressão geométrica. 6 mais 12, mais 24, mais 48, mais 96, mais 192, mais 384. Então o que eu faria? O A1 é quanto? 6. O Q é 2. 12 dividido por 6, 2. Elevado a n, quanto vale meu n? 10. Menos 1 sobre 2 menos 1. Então eu calcularia o quê? A soma dos 10 primeiros termos. Então nesse caso, ó, a razão tem que ser o quê? Maior que 1. Certo? Só que eu tenho a progressão, os termos infinitos. O que seria termos infinitos? A razão está entre 0 e 1. Ou seja, eu estou tendo uma sequência que no caso aqui, ó, se for para o infinito, ela diverge. Mas nessa daqui dos infinitos, ela converge. Então, por exemplo, aqui, ó, presta atenção. Eu tenho isso aqui. 1 mais 1 meio, mais 1 quarto, mais 1 quinto, mais 1 oitavo, mais 1 16avos, mais assim por diante. Então, o que quer dizer isso? Que ela está diminuindo cada vez mais. Eu quero saber o que? Para qual ponto que ela converge? É como se eu tivesse do 1, descendo para o meio, descendo para um quarto, descendo para o oitavo, descendo para o 16, ou seja, vai chegar um ponto que eu quero saber para onde que ela vai convergir. Então, nesse caso, ó, esse Q tende ao infinito. Se o Q tende ao infinito, qual que é o processo? Q tendendo ao infinito, surge o quê? Q elevado ao infinito, como aqui é 1 meio, ó. 1 meio elevado ao infinito vai dar 0, não é verdade? 1 meio elevado ao infinito dá 0, aí vai dar A1 vezes menos 1, vai dar menos A1. Aí multiplica o sinal aqui, então vai ficar o quê? Sn é igual a 1 sobre 1 menos Q. Então isso que é a soma dos termos infinitos de 1 a PG. Então nesse caso, o que eu vou fazer? Eu quero calcular aqui, então, ó, Sn é igual, o meu A1 vale 1 sobre 1 menos o que? A2, 1 meio dividido por 1 meio. Aí vai dar o que? 1 sobre, tira o mínimo que é 2. Aí vai dar, divide, multiplica. Então vai dar ficar 1 sobre 1 meio. Repete a primeira vez o inverso do segundo, vai dar 2. Ou seja, se eu pegar todos os elementos da sequência, 1 mais 1 meio, mais 1 quarto, mais 1 oitavo, mais 1 16, mais 1 32, mais 1 64, mais 1 sobre 128 avos, e assim por diante, somando todos eles tendendo ao infinito, eu vou ter o quê? Ele vai ser uma convergência tendendo aonde? Tendendo a 2. Então, bons estudos aí.